E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a psicóloga Verônica e a gente vai esclarecer um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas minhas e dúvidas gerais que eu pesquisei na internet sobre esse assunto, sobre essa doença, sobre depressão. E eu queria que você desse um oi pra galera. Oi pessoal, meu nome é Verônica, sou psicóloga e estou à disposição. Eu vou fazer algumas perguntas e se você também se interessar um pouco mais sobre o assunto e quiser deixar perguntas aqui embaixo, quem sabe depois eu pergunto pra ela e posto pra vocês, ou então a gente tenta fazer outra coisa, tá bom? Mas eu queria saber, Verônica, uma coisa que é principal, né? O que realmente é a depressão? Bem, a depressão, acho legal a gente esclarecer, né, que a gente vai fazer aqui um panorama, né, uma visão muito geral do que é, porque é um tema complexo, né, denso, e cada indivíduo é um ser, né, único, e cada caso é um caso, cada quadro é um quadro, né, mas assim, a característica da depressão, né, que mais a gente observa, né, a diminuição pelo interesse na vida, pelo prazer na vida, isso fica rebaixado no caso de depressão, né? A pessoa deixa de fazer coisas que gostava, normalmente que fazia, então ela se isola, né? Ela tem uma tristeza aparente, uma apatia em relação à vida e às coisas da vida, coisas prazerosas. É legal a gente saber isso porque é legal a gente saber identificar o que é a depressão, né? Às vezes muitas pessoas sofrem porque as pessoas que estão ao redor não conseguem identificar, né? O que é, por que está acontecendo. Às vezes acham que é só uma tristeza e passa batido, vai passar. E tristeza é normal, mas dura pouco, né? Uma tristeza demorada para passar, né? Pode ser uma depressão. É bom a gente entender essa diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ela é algo inerente à nossa vida, né? Todo mundo passa, se sente triste um momento ou outro, por uma circunstância, uma situação que tenha acontecido. Agora, a depressão, quando a gente pensa na tristeza que envolve, né, a depressão, é uma tristeza que ela não passa, né? Ela dura e em casos mais severos, ela tem uma coisa de melancolia, né? Mesmo um negócio, sabe, bem profundo, né? Então a tristeza é algo que vem e passa, né? E quando a tristeza não passa, o que é? Aí a gente precisa investigar. Sim. Próxima pergunta, mais ou menos acho que já entrou nessa, mas quais os sintomas? Como saber se é depressão? Mais ou menos acho que já foi meio que respondido, né? O mais clássico, a tristeza, né? O mais comum, mas nem todos nós somos iguais, então nem todas as pessoas vão ter os mesmos sintomas, né? Embora a tristeza seja clássica, né? Uma apatia, né, em relação às coisas, à vida, insônia, irritabilidade, né? A gente pensa que a pessoa que está deprimida, ela só quer ficar quietinha, só quer ficar no canto dela. Às vezes a pessoa, ela é irritada, ela é áspera, né? Ela é agressiva, pode ser um sintoma também de depressão. Um alerta muito grande no caso de depressão são os pensamentos suicidas, né? Esse pode ser um alerta, assim, de um quadro um pouco mais severo. Okay? A depressão, ela precisa de algum motivo para se manifestar? Não. Assim, a depressão a gente pode, muito simples, tá? Pensa, simples, mas não simplista, a gente pensa em depressão endógena, que é algo que é uma mudança estrutural na bioquímica do cérebro. Isso não tem a ver com o fator externo, então ela pode se manifestar dessa forma, endógena, de dentro, né? Ou ela pode ser exógena, que é de alguma coisa externa para dentro, ou seja, uma situação, né, uma perda, uma mudança, que é algo de fora para dentro, né? Né? Fora para dentro. Então, tem essas duas, a gente pode pensar nisso, que se é um fator bioquímico, não é algo que eu faça, né?
Isso pode ter uma predisposição genética, ok? Geralmente pessoas que têm familiares que tiveram depressão ou são deprimidos ou têm algum problema psiquiátrico, algum transtorno, podem desenvolver, porque tem uma predisposição, mas isso não determina que ela vai ter depressão. Ela pode desenvolver. Sem motivo, né? Isso. A exógena é mais uma questão reativa, de reação, como eu reajo, né, às diferentes situações desconfortáveis, desagradáveis que me acontecem. Então, porque uma coisa assim, às vezes as pessoas falam que pensam que é frescura, porque às vezes o que afeta a pessoa demais, para outra não é tão grave, né? Por exemplo, um bullying, por exemplo. Às vezes uma brincadeira para uma pessoa não é nada, mas para outra pode afetar de uma maneira muito diferente, sim, né? Essa pergunta, ela surge conscientemente no paciente ou não? A gente até conversou sobre isso, né? Embora a depressão, eu penso que a depressão ela possa também tomar essa característica de um mecanismo de defesa. Sim. Né? Eu me deprimo porque é muito difícil enfrentar isso. Então eu me recolho, eu fico numa posição mais introspectiva, né? Como um mecanismo de defesa, mas não que eu faça isso conscientemente. Né? Eu não penso que seja assim. E da endógena a gente já falou, né, que ela vem com um distúrbio, uma disfunção na estrutura lá bioquímica e ela vem. Né? Então eu não acredito que seja consciente, mas que eu posso inconscientemente me valer desse mecanismo de defesa, eu vou me deprimir para não enfrentar. Para não enfrentar. E por me achar também assim, eu não tenho esses recursos para enfrentar, os meus recursos internos eu não aguento. Então ela prefere a depressão do que o enfrentamento. Ela escolhe sexo? Ela é mais... tem algum dos sexos que ela é mais presente no homem ou na mulher? Ou ela não tá nem, ela pega quem tiver? Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que no mundo são 5% da população mundial que apresenta casos de depressão. São acometidas pela depressão, pessoas no mundo. Para cada um homem, 2 mulheres. Né? Por que a gente... então aí fica, então as mulheres têm mais propensão. Se a gente pensar nas questões hormonais, né, que as mulheres sofrem com a menstruação, com o período gestacional, a gente começa a compreender o porquê, né, que ocorre mais em mulheres. Essa questão hormonal, o estresse, o próprio estresse que envolve o universo feminino. Hoje a mulher tem 2 jornadas, 3 de trabalho, então tem um estresse grande, o cuidado com os filhos, a questão da tal da ditadura da beleza, né? Então há uma busca constante, incansável, desenfreada por estar dentro do padrão de beleza, né? Então existe uma insatisfação muito grande com o que eu sou, como eu me apresento, e isso tudo pode gerar, né? Pode desenvolver um quadro, sim, de depressão. Então, normalmente essas coisas podem afetar, não, como a gente já disse, não é determinante, mas tem sim estatísticas de que a mulher ela sofre mais com depressão. Mas a depressão atinge idosos e atinge crianças também. Crianças, por várias questões que a gente já falou, assim, questões genéticas, né? Crianças com pais deprimidos também tendem a ter depressão, são mais suscetíveis à depressão. Crianças que passam por situações de muita desavença no lar, né? E situações que a levam, né, a desenvolver esse transtorno. Para a gente encerrar, a depressão tem cura? Algumas pessoas dizem se beneficiar, né, se sentem curadas, né, por uma crença, né, por algo que elas fizeram que melhoraram, né, esse estado, né, de humor deprimido.
Eu gosto de pensar que a cura, ela está no próprio tratamento. Quando eu percebo que eu preciso de ajuda, né, que eu busco ajuda, busco um tratamento, esse tratamento ele pode ser com um médico, um psiquiatra que vai fazer algumas perguntas e vai avaliar, né, vai observar o quadro, se é leve, se é moderado, se é severo, né, se há necessidade de uma medicação, né, associada a isso, pode entrar a psicoterapia, que é feita com o psicólogo. Então, ambas as ciências, psiquiatria e psicologia, elas podem caminhar juntas, trazendo uma melhora no quadro do paciente. Então, já que trata o sintoma com o remédio e em busca também, através da psicologia, da causa. O que fez com que eu chegasse a esse ponto, né? A gente pensando, né, nos traumas, né, o que me trouxe até aqui. Então, esse trabalho em conjunto da psiquiatria com a psicologia, ele é muito benéfico, ele pode trazer bons resultados e o paciente melhora, né? Então, a busca desse equilíbrio, eu gosto de pensar assim, a gente pode entender como cura nesse sentido, né? Mas eu não posso suprimir uma alteração química no meu cérebro, um remédio que pare tudo isso para sempre, né? Fatores ambientais, estressores ambientais que eu não vá sofrer isso nunca mais. Compreende? Então é um tratamento constante, né? A busca desse equilíbrio, né? É claro que o tratamento ele pode diminuir, né, esse sintoma, esse quadro depressivo, e ele pode até eliminar sintomas. Mas dizer que a cura para sempre e nunca mais, a gente é complexo dizer, né? E pensando nesse sentido de que a cura nós podemos compreender como a busca desse equilíbrio. O próprio tratamento em si, né, a própria busca da saúde, né, através, se eu tenho uma fé, se eu tenho uma crença, a família, os amigos, né, pessoas que me amam, que me rodeiam, que me fazem bem, lazer, recreação, as pessoas trabalham demais, se estressam demais, não tem esse momento para reabastecer, né, os níveis de energia aqui. O exercício físico, né, que a gente sabe que é químico, né, a liberação, né, da endorfina. Então, é um tratamento que se busca uma melhor qualidade de vida, né, e eu acho que se a gente pensar por aí, ela pode ter cura nesse sentido. Sim. Além da pergunta eu não pensei, mas agora ela esclarecendo é verdade. A gente não pode dizer que nunca mais vai acontecer. Um exemplo, se a pessoa sofreu agressão, a gente não sabe se ela vai sofrer de novo, então, e não sabe como que vai reagir de novo nela, né? Por isso que o tratamento, né, seja ele medicamentoso, aliado à psicologia, ele pode fornecer ferramentas, recursos internos, fortalecer esses recursos para como eu vou reagir diante das coisas, né? Como eu vou me portar, qual vai ser minha postura diante do que eu sofro. Então aí pode ser a diferença, né? Que talvez hoje eu me sinta mais afetado, se eu tiver acontecer novamente, como é que eu vou, talvez eu me sinta menos afetado, né? Por esse tratamento, né, a qual eu sigo, a qual eu busco um equilíbrio maior. Sim, então é um tratamento constante, né? Que a gente pode chamar de cura, mas não é bem uma cura, né? Sim, é um equilíbrio. É um equilíbrio através de um tratamento. Então é isso, gente. Estou muito feliz, muito obrigado, Verônica. Eu estou muito, muito feliz. Eu vou deixar tudo aqui as informações dela, onde fica o consultório, onde fica tudo, para que se você também precisar de ajuda, eu creio que ela vai estar disposta a te ajudar. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, pode mandar aqui embaixo. Se você conhece alguém que tem esses sintomas, ou então você está percebendo que está acontecendo alguma coisa que a gente falou, relacionada ao que a gente falou, tente buscar ajuda para ela, porque às vezes as pessoas não vão, né, ter coragem de pedir ajuda, né? Então, comecem a perceber, comecem
que nem a Verônica disse, a investigar o que está acontecendo, porque essas pessoas precisam de ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, mais uma vez eu agradeço a Verônica por ter tirado o tempo da vida dela para me ajudar nesse projeto. E é isso, gente. Muito obrigado.